Elô Sanfelice por aqui. Hoje nós vamos falar sobre os públicos semelhantes dos anúncios no Facebook e no Instagram. Preciso lembrar aqui que para você criar um público semelhante, você precisa primeiro ter criado públicos personalizados. Então, se você ainda não assistiu a aula sobre públicos personalizados, volta lá e assiste. Você precisa deles para seguir com o que eu ensino na aula de hoje. Então, vamos recapitular bem rapidinho. O que são os públicos ou segmentações, como a gente chama aqui nos trabalhos com anúncios do Facebook e do Insta? São perfis de pessoas que têm interesse naquele produto ou serviço que você oferece. Então, podem ser... quem são essas pessoas, né? O que elas gostam, o que elas precisam, onde elas estão, qual que é a faixa etária, homens, mulheres, ambos. Se elas têm uma faixa etária não, um nível educacional, né, determinado, ou algum cargo específico, enfim. Isso é o quem são, onde estão, o que querem e como você pode ajudar como elas se relacionam com a sua empresa, né? Então, o que elas querem, quais são os tipos de interesses que elas demonstram, né? As coisas que elas sentem vontade e como que você pode oferecer um produto para elas. Então, aqui é como elas se relacionam. Isso vai formar a tua persona ideal, os perfis de público com os quais você quer falar, tá? Falando de modo amplo, quando você quer atrair público. Por que os públicos semelhantes são tão legais? Por quê? Bom, primeiro, falar dos públicos personalizados, né? Aqui eu tinha os públicos amplos. E aí a gente tem os públicos personalizados, que é depois que a pessoa já chegou até a sua empresa, você vai ter uma lista de clientes, ex-clientes, clientes que compram um determinado produto, ou vários, ou produtos de maior ticket, né, de maior receita, maior valor, produtos, pessoas que compram com frequência. Você vai ter todos esses perfis de clientes por favor, salvem as informações das pessoas para quem vocês vendem, tá? Isso são as suas bases de clientes. Você pode usar também os seus seguidores, né? Pessoas que interagem com os seus conteúdos nas redes sociais, a lista de contatos, que são pessoas que se inscreveram para algo que você tem a oferecer de forma gratuita, como um e-book, uma aula gratuita, né? Uma aula teste, enfim, todo mundo que deixou o contato para receber informações suas, uma newsletter, por exemplo. As pessoas que acessaram seu site, né? Então, elas acessaram a homepage, elas acessaram a página de um determinado produto, elas chegaram a adicionar um produto no carrinho e não compraram, né? Tudo isso é perfil de acesso ao site, precisa de pixel para usar esse perfil e eu ensino em outra aula como é que faz a instalação do pixel e a configuração dos eventos do site. Depois a gente fala disso. Visualizações de vídeo, eventos do Facebook, são outras interações que a gente tem também dentro das redes. E isso vai determinar também um perfil de persona, que é a persona mais próxima, porque ela já passou daquela etapa anterior em que você estava ali imaginando os interesses, onde está e tal. Essa aqui é a persona que chegou já até você, que já está aqui. Então, a gente quer mais delas, mais pessoas parecidas com esse tipo de pessoa. Então, como é que funciona para a criação de um público semelhante? O Facebook vai pegar as informações de dados daqueles públicos personalizados que você já criou, que são as pessoas ideais, clientes, vídeos, tal, tudo que eu acabei de falar, gerou uma persona e ele vai achar dentro da rede social outras pessoas que têm um perfil similar ao daquela pessoa. Um perfil, um comportamento, usando os dados da ferramenta. Tá? Então, você não vai conseguir exportar esse público da ferramenta, mas lá dentro, pode confiar, porque eles são bastante assertivos. Então, você escolhe a sua base ideal de público e você localiza essas outras pessoas. Isso chama lookalike ou públicos semelhantes, tá? A partir de raio-x de dados. Gente, tem coisa mais rica que isso? Legal. Gostaria de fazer uma observação. Se você trabalha também com anúncios em outras redes sociais, como o LinkedIn, o Twitter, você também tem essas opções
lá dentro, tá? Então, investigue, mexa, fuce. Se você tiver opções de usar públicos personalizados e semelhantes em outras redes sociais, não deixe passar essa oportunidade. Então, você vai entrar na aba de públicos, dentro do seu gerenciador de anúncios ou do seu gerenciador de negócios. Você pode acessar o menu, que tem todas as ferramentas, e procurar por públicos, tá? E aí, lá dentro de públicos, você vai encontrar o criar público semelhante, tá? Tem criar público personalizado e depois tem criar público semelhante. Você vai clicar no semelhante e essa aqui é a caixinha que aparece para você, tá? É um pop-up. Ele vai pedir para você selecionar a fonte, o local, quantos públicos e o tamanho dos públicos. Vamos detalhar, então. Primeira opção, a primeira etapa, é você selecionar qual é a fonte. O que significa isso? Qual é a base de público personalizado que você vai usar para gerar aqui um público semelhante. Então, eu posso ter origens com base em valor, que é lista de clientes. Quando você já sabe determinar quanto vale cada perfil de cliente para você, você vai importar as listas aqui e vai aparecer em origens com base em valor ou outras fontes, que é essa que está selecionada no meu caso aqui, do meu exemplo. E aí você vai ter aqui todas as opções de público personalizado que você já criou em algum momento, tá? Então, se eu rolasse aqui para baixo, vocês iam ver que eu tenho milhares já criadas, tá bom? Então, você vai determinar qual é a fonte, né? Qual é a base original. Pense, qual é aquela menininha que eu usei no exemplo aqui antes, de qual das suas fontes você quer essa pessoinha. E aí, você vai direcionar para o Facebook qual a região, qual o local que você quer encontrar pessoas parecidas com aquelas, tá? Daquela base. Por que é diferente? Porque o Facebook, ele tem dados de pessoas conectadas a ele no mundo inteiro. Pelo Face, pelo Insta, pelo Messenger, certo? Mas você já imaginou você querer encontrar pessoas semelhantes no mundo inteiro? Isso ia demorar muito dentro da plataforma e não seria tão assertivo, porque as pessoas mudam muito de acordo com a sua cultura, tá? Então, a gente vai determinar aqui em qual país a gente quer localizar pessoas semelhantes àquela base. Beleza? Tranquilo aqui, né? E aí, por último, ele pede para você definir quantas bases semelhantes você quer criar e qual o tamanho delas. Aqui que vem uma boa sacada. Então, você pode escolher até 6 públicos semelhantes de uma vez, tá? Então, criar 6 públicos. À medida que você der o ok lá, criar públicos, ele já vai criar uma listinha de públicos semelhantes da fonte X, né? Então, da fonte do seu site. E aí, ele já vai te mostrar qual o percentual do tamanho do público que você criou. E como que funciona a reguinha? Muito simples. Quanto mais perto você está do zero, menor é o público, mas ele é mais parecido com a tua base original, tá? Quanto mais ele caminha aqui para o 10, maior, mais amplo, mais diverso ele fica. Então, aqui a gente pode fazer experiências, né? Eu dou um exemplo aqui, criando 3 públicos, em que o primeiro lá vai do 0 ao 1, ele é o mais próximo do meu público original, porém ele vai ter 1.600.000 pessoas apenas. Bem restrito. Começo a rodar a campanha com ele. Se eu sentir que eu preciso alcançar pessoas, uma base maior de pessoas, não tá, né, tá muito restrito, tá muito limitado, eu posso usar o público 2, que vai ser o público de 1 a 3%, com 3 milhões de pessoas. Então, ele passa a ser não tão parecido mais com essa minha base original, porém, ainda tem uma boa similaridade, né? Porque ele está lá no comecinho da régua e ele é maior. Então, tem um número maior de pessoas para eu alcançar. E à medida que eu vou caminhando para cá, eu vou tendo públicos também diferentes e cada vez menos parecidos com a base original. Então, é basicamente isso. A gente vai testando. A gente começa no público mais próximo e à medida que você vai caminhando e vai usando públicos maiores, você vai se afastando um pouco daquele perfil original.
Basicamente é isso, tá? A forma de usar, então vamos ver onde é que aplica. Ah, aqui, coloquei uma flechinha só para mostrar. Editor, se quiser cortar isso aqui, acho que nem precisa. Então, onde que a gente usa? Onde é que a gente seleciona para aplicar esses públicos que a gente criou? Na aula sobre estrutura e objetivo de campanha, eu mostro esse fluxograma que eu trabalho em todas as minhas aulas, em que eu mostro justamente como é que se estrutura o gerenciador de anúncios, né? Eu vou ter uma campanha, dentro dessa campanha eu tenho um conjunto de anúncios e dentro de cada conjunto eu tenho vários anúncios. Eu vou acessar o conjunto. Então, ó, estamos lá dentro do nosso gerenciador de anúncios, que é a conta, e eu vou acessar a segunda abinha, que é a abinha de conjunto de anúncios, e vou selecionar aquele conjunto onde eu quero aplicar o meu perfil semelhante. E aí, ó, na primeira parte ali, quando eu começo a montar o conjunto de anúncios, eu tenho públicos, tá? Então, eu vou rolar a minha tela, até pode ver aqui em cima de mim, ó, que eu rolei um pouquinho para chegar nesse quadradinho em que a gente começa a falar sobre públicos. E a primeira caixinha que tem ali é públicos personalizados. Você vai clicar dentro dessa caixinha de públicos personalizados e o teu público semelhante vai aparecer ali junto com os personalizados, inclusive, tá? Para você já selecionar. E ele vai aparecer assim, público semelhante ao o nome da fonte, da base original que você criou, né? Do público personalizado que você usou como fonte. E aí você seleciona e fechou, tá feito. Tá? Se você quiser criar, inclusive, um público personalizado a partir aqui dessa aba, você clica em criar novo e vem aqui, ó, público personalizado. Tá bom? Aí ele já vai aparecer selecionado dentro da caixinha. Você pode incluir ou excluir, da mesma forma que eu já ensinei lá sobre como usar os públicos personalizados. Eles trabalham juntos aqui dentro do gerenciador de anúncios da conta. Uma dica muito importante, separe seus públicos por conjunto, de uma forma que você consiga gerenciar, manusear esses públicos, separá-los por perfis, tá? Então, lembre-se sempre dessa estrutura, monte essa estrutura no papel antes de você entrar na sua conta e começar a criar lá dentro, para você não ficar confuso, porque quando a gente está dentro dessa tela aqui, às vezes a gente se perde e começa a colocar todos os públicos personalizados e semelhantes dentro da mesma caixinha. Mas o que você tem que fazer? Você vai pensar aqui, ó, digamos que o roxinho é meu público personalizado de remarketing de pessoas que já acessaram meu site. Eu não coloco o lookalike junto com esse, porque quem já acessou meu site tem um perfil. Quem não acessou ainda, tem outro perfil. Mas ele é semelhante, mas ele não te conhece ainda. Então, você coloca o semelhante no conjunto de anúncios verde, por exemplo, e o personalizado lá no outro. Você vai dar nome para o conjunto de anúncio, público personalizado do site, e lá você seleciona o público personalizado do site. E aí, no outro, você coloca conjunto de anúncios, público semelhante do site, e seleciona a sua base semelhante do site, tá? Então, separe. Tente organizar desse jeito antes de entrar na ferramenta e começar a fazer, para você não se confundir, tá? E por perfil. Então, digamos que eu tenho aqui públicos públicos semelhantes, desculpa. Eu tenho aqui públicos semelhantes do site e eu tenho um público semelhante da minha lista de clientes. Eu vou colocar um semelhante em cada conjunto de anúncios. Tá? Eu só te digo para não seguir essa organização caso a tua verba seja baixa, né? Você tem pouco dinheiro para investir e não consegue fazer um destrinchamento aqui, uma estrutura muito grande, né? Então, você pode agrupar, mas procure agrupar por tipo de comportamento. Exemplo de novo. Eu vou colocar todo mundo que é público semelhante do site da lista de clientes dentro de um conjunto. Por quê? Porque são pessoas que estão mais próximas da compra, tá? Público semelhante de quem acessou meu site, público semelhante de quem já comprou comigo, são públicos
mais parecidos com as pessoas que estão efetivamente interessadas em uma compra. E aí, no outro conjunto de anúncios, eu posso colocar os públicos semelhantes de comportamentos, de assistir vídeo, de interagir com a minha página ou com o meu perfil do Instagram, que é um comportamento de redes sociais. Então, eu vou ter os semelhantes de clientes e semelhantes de engajamento nas redes. Eu costumo chamar eles de engajados. Então, eu agrupo. Outro exemplo. Eu vou ter semelhantes de uma base de públicos que interagiu comigo nos últimos 7 dias e daí eu coloco todo mundo lá dentro, né? Então, pessoas que acessaram meu site nos últimos 7 dias, pessoas que interagiram com as minhas redes sociais nos últimos 7 dias. E no outro conjunto de anúncio, eu vou trabalhar com um público que interagiu, semelhante a quem interagiu, porém num período mais longe de hoje, né? Então, ao invés de usar os últimos 7 dias, eu vou usar os últimos 45 dias e excluir as pessoas que interagiram nos últimos 7. Ficou mais claro? Dentro da ferramenta tem um botãozinho de exclusão. Deixa eu voltar aqui. Ó, eu tenho públicos personalizados, tem a caixinha ali onde eu incluo e embaixo tem um botãozinho excluir. A minha mão não chega lá, mas tá ali, um botãozinho de excluir. Então, você vai trabalhar essas bases de uma forma que cada conjunto de anúncio converse com um perfil mais próximo, né? Eu vou conseguir desenhar perfis para cada conjunto de anúncios e assim eu não misturo eles e eu tenho resultados muito mais eficazes a partir de cada fonte. Beleza? Dúvidas? É só chamar. Vamos seguir que a gente tem muito para falar ainda. Bons estudos!